não tem uma maneira fácil de começar esse vídeo, por isso eu já comecei suspirando. Eu vou contar a história para vocês das 2 vezes que eu fui abusada sexualmente. A primeira eu tinha de 2 para 3 anos e a segunda eu tinha uns 12 anos. Eu já queria ter feito esse vídeo antes, mas eu não fiz, principalmente porque o meu pai desconhecia a história. E porque um dos abusadores estava vivo ainda e eu conheço o pai que eu tenho. Então, não é fácil. Eu sei que o meu canal, apesar de ser voltado para adulto, tem bastante adolescente que assiste, querendo aprender a cozinhar. Então eu quero que esse vídeo sirva de alerta para caso aconteça com você, menina, adolescente, pré-adolescente que está assistindo esse vídeo, tá? A primeira vez que aconteceu, eu morava numa cidade aqui perto de Maringá e eu realmente tinha de 2 para 3 anos. O meu abusador, um tio, irmão mais novo do meu pai. Ele tem 10 anos de diferença de idade pro meu pai. Então, meu pai eu tinha 2 para 3, meu pai tinha uns 25 anos, acho. Então, esse tio devia ter uns 15 anos. Ele viajou com a minha avó para essa cidade para visitar a gente. Eu não lembro direito se era Natal ou... Não sei, né, gente? Uma criança de 2, 3 anos. Eu sei que ele me pegou pela mão e me levou pro fundo da casa. Tinha uma edícula, não sei se era realmente uma edícula ou se era um quarto. Ele me colocou de frente para ele sentou, ele tirou o pênis dele e colocou na minha vagina. Eu não tenho lembrança de penetração. A minha lembrança desse dia se encerra aí. Até hoje eu tenho a sensação daquele pênis em mim. Como eu era uma criança muito pequena, eu não tinha noção do que estava acontecendo. Eu não sabia nem se eu deveria falar alguma coisa ou se ele falou para mim que não era para falar para ninguém, sabe? Então, não sei, gente, uma criança de 2, 3 anos, uma criança, um tio, sabe? Não existe justificativa. Ele não abusou apenas de mim, ele abusou de outras pessoas da família também. Minha avó sempre tentou encobrir. Quando o abuso dele explodiu para a família alguns anos depois, porque ele foi pego abusando de outra pessoa da família, a reação que o meu pai teve era de bater, de matar, e aí a avó entra no meio, o avô entra no meio. Enfim, a partir daquele dia, o meu pai falou pra gente que não era mais pra gente conversar com ele, que a partir daquele dia ele deixou de ser o nosso tio. Beleza, pra mim até hoje, isso faz 30 e tantos anos, né? Enfim. Nessa história, o que mais me chateia, além do fato de ter sido abusado enquanto menor de idade, enquanto criança, gente, criança, eu sou professora de criança, não é inconcebível, não tenho o que falar. Na época que foi descoberto o que ele fazia, ele estava noivo. E a noiva dele chegou a conversar com minha mãe, minhas tias, para saber certinho do que tinha acontecido. E mesmo elas falando, as crianças falando, ela se casou com ele. Eu tenho só uma sobrinha que hoje tem 12 anos e eu falo para você que se eu tivesse um namorado, um companheiro, qualquer pessoa
e essa pessoa abusasse da minha sobrinha, primeiro que eu ia descer o cacete nele, que eu não tenho medo de bater nas pessoas, não. Primeiro eu ia descer o cacete nele e depois eu ia pra polícia, eu ia denunciar e depois eu nunca mais ia querer ver ele. Tá? Hoje, gente, não é fácil. Não é fácil. Hoje a gente continua não tendo relação com ele. Tem uma pequena relação com a esposa dele, que pra mim, caguei. Como a gente não teve relacionamento de família, então os filhos dele, pra mim, são desconhecidos. Mas até onde eu sei, são pessoas diferentes dele. Enfim, o segundo abuso, eu resolvi fazer esse vídeo e contar isso porque eu fiz uma postagem ontem à noite no meu Facebook falando alguns fatos sobre mim. E entre os fatos eu falei que fui abusada quando criança e quando pré-adolescente. E o meu pai veio me perguntar de quando eu tinha 12, mais ou menos 12 anos, porque ele não sabia. E aí eu contei a história. Não contei antes porque eu conheço o pai que eu tenho e também eu não queria aborrecer ele, deixar ele estressado. Poucas pessoas conhecem a história, a, a, a história como aconteceu. Geralmente eu só falo, fui abusada, fim. Meu pai tinha um comércio e a pessoa morava no fundo. No fundo não, era uma casa do lado e ele era proprietário do salão onde o meu pai tinha o comércio. O meu pai conhecia ele de quando, sei lá, era adolescente. E o meu pai sempre teve uma admiração muito grande por ele, porque ele foi professor do meu pai. Quem nunca admirou um professor, não é mesmo? Pois bem, como ele morava do lado, então de vez em quando meu pai me chamava e pedia para eu levar mercadoria na casa dele. Numa dessas vezes, ele resolveu me dar um cachorro, porque ele fazia criação de cachorro de corrida e de cachorro boxer. Ele abriu, eu tinha dado cria e ele falou que ele ia me dar um boxer. E aí ele abriu o portãozinho do canil e falou: escolhe o cachorro que você quiser. Eu escolhi o cachorro e ele falou, mas aí ele era professor de ciências, tá? Eu sempre gostei de ciências. Aí ele pediu para eu fechar os olhos que ele tinha uma experiência para fazer. Ele me deu o cachorro no braço e me beijou. Eu não tive reação nenhuma, porque você com 12 anos, que cresceu numa família conservadora e que eu só fui saber o que era menstruação quando a minha irmã mais velha menstruou. E mesmo assim, mais ou menos, que a gente nunca teve assim uma conversa um pouco mais franca, um pouco mais aberta sobre essas questões. Então, veio aquele susto e aquele medo, aquele receio, e o que, que eu vou fazer agora se eu falar para o meu pai? Meu pai vai matar ele. Então eu guardei aquilo para mim. Como ele achou fácil isso, eu fui levar numa outra oportunidade mais mercadoria para ele e nisso ele me agarrou e passou a mão em mim. Mas ele. E aí eu empurrei ele e voltei pro comércio do meu pai. As coisas que ele fazia para se aproximar, ele tentava se aproximar
do meu pai para tentar se aproximar de mim. Uma das coisas era de vez em quando chamar o meu pai para a casa dele depois que ele fechasse o comércio para tomar um uísque. Meu pai gosta muito de uísque e ele fazia sempre isso quando eu estava junto, que às vezes eu ia lá trabalhar de final de semana e aí meu pai não me levava para casa, apesar de morar perto, mas meu pai achava perigoso, então ele ia, ia ele, eu e a minha mãe. E eu ficava calada e tudo mais, e ele tentava agradar ao máximo o meu pai. Teve uma vez que eu fui na papelaria dele, ele tinha uma papelaria, e aí, como meu pai tinha o comércio no salão dele, a gente podia pegar material de escola lá e depois fazer o acerto no final do mês junto com o aluguel. E ele estava sozinho lá, eu cheguei lá para pegar o material e ele me chamou para ir para o fundo da loja. E eu falei que eu não ia, que eu só estava ali para comprar o material, nem lembro que material que era. E, mas consegui convencer ele de que eu não iria pro fim da loja. Ele tinha falado que ele tinha recebido uma mercadoria muito bonita e queria que eu visse essa mercadoria que ele queria me dar. Eu falei que não, muito obrigada. A partir daquele dia, eu não ia mais sozinha na papelaria dele, ou eu pedia para minhas irmãs irem quando precisava. Quando ele chamava o meu pai para ir lá tomar uísque, eu arrumava um jeito de ir para casa, eu já não ia mais. Teve uma oportunidade que ele tinha piscina na casa dele, ele no domingo ele foi na minha casa, chamou eu e minhas irmãs para ir para a piscina, minhas irmãs foram, eu não fui. Mesmo ele falando que tinha biquíni sobressalente na casa dele e tal, e eu não fui porque eu já sabia que ele ia tentar alguma coisa. E também teve uma oportunidade. Minha avó morava numa chácara e ele, como uma pessoa das ciências, ele gostava muito de observar pássaro, observar a natureza. E o meu pai levou ele na chácara. Ele fez de tudo para tentar me convencer a ir para o meio da mata com ele para tentar achar pássaros, tentar achar pica-pau. Tinha pica-pau lá e ele não chamou mais ninguém, ele só me chamou. Então eu sabia que ele ia tentar alguma coisa, então eu não fui. Quando ele viu que as investidas dele já não iam mais dar certo, ele parou de me procurar. Eu tô contando isso, tô contando pausadamente, uma voz mais suave, porque isso traumatiza sim. Todo homem é um possível estuprador, sim, tá? Não vem com essa história de nem todo homem. Se você é criança ou se você é pré-adolescente, adolescente e tá assistindo esse vídeo e tá sofrendo abuso de alguma maneira, procura sua mãe, procura o seu pai, se ele não for o abusador, procura sua professora, procura a vizinha, procura sua tia, procura qualquer pessoa que tenha um pouco mais de contato com você. Faça essa pessoa conversar com a outra, denunciar na polícia. Isso é crime, tá? É crime, é bárbaro, não tem explicação, não tem justificativa fazer isso. É uma parafilia. Não sei explicar direito o que é parafilia, mas vamos dizer assim que é meio que uma doença. Castrar resolve? Não resolve. Porque o desejo está no cérebro, não está no pênis.
tá? Sobre isso ainda, o meu pai veio me questionar, né? E ele perguntou por que eu não tinha falado para ele, ou depois, né? E quis poupar, sabe? Aconteceu, passou e minha mãe nunca soube disso. E meu pai perguntou, falou: olha, talvez a gente conseguisse ter colocado ele na cadeia. Porém, como é uma coisa que não deixou marcas, não teve ato sexual, não teve arranhão, não teve marca de dedo no braço, não teve. Seria a minha palavra contra dele. Se hoje que a gente tem toda essa tecnologia do nosso lado, câmera, gravador e tudo mais, já é difícil uma mulher formada, instruída, adulta, conseguir provar que ela sofreu um abuso sexual. Você imagina lá pro ano de eu com 12 anos, tá? A gente tava em 93. Você imagina isso lá pelo ano de 93. Como que uma criança, porque 12 anos é uma criança, como que uma criança vai acusar uma pessoa que até condecoração honrosa da cidade recebeu? A pessoa que tinha sido vereadora da cidade, a pessoa que ajudava a pai. Como que a minha palavra iria contra a palavra dele? E sem prova, sem marca no corpo, sem nada. E aí meu pai falou, mas de repente se a gente falasse, outras pessoas apareceriam. E realmente depois eu fiquei sabendo que ele abusava de outras meninas e teve menina que teve distúrbio psicológico grave devido a isso. E aí fica a pergunta, ele foi professor do meu pai. Se quando ele estava velho, ele estava fazendo isso com as meninas de 12, 13, 14 anos, como ele não era dentro da escola? E uma coisa que vocês precisam entender: cerca de 80%, 80, 85% dos abusos que acontecem contra meninas acontece com pessoas próximas, dentro de casa, pessoas do convívio familiar. Um estuprador que estupra uma criança, uma adolescente, tá tomando café na tua mesa, tá comendo o pão que você tá comprando, tá te chamando para tomar um uísque no final do dia. E quando uma criança a criança, adolescente mostrar algum comportamento do tipo, eu não quero mais ir em tal lugar, eu não quero ficar mais perto de tal pessoa, eu não gosto de tal pessoa, fica com a orelhinha em pé. E eu queria lembrar que abuso sexual não acontece só contra meninas, acontece contra meninos também. E que mulheres também abusam sexualmente de meninas e de meninos. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu quero que esse vídeo sirva de alerta e não esperem até chegar perto dos 40 anos para explicar, para se abrir sobre isso. É por isso que a gente precisa de educação sexual nas escolas. A educação sexual mostra para a criança, mostra para o adolescente como uma pessoa normal, não sei se normal seria o termo certo, mas como uma pessoa deve agir perante o corpo de outra. Uma pessoa só pode tocar o meu corpo se eu permitir. Vou dar um exemplo, não é porque a pessoa está casada, a mulher está casada, que o marido dela tem direito de fazer sexo quando bem entender. Se ela fala não, é não. Não adianta forçar. Isso se chama estupro marital. Ambos têm que querer. Então, se você está sofrendo algum tipo de violência sexual, aqui no meu canal tem o e-mail, tem mensagem, pode ir no meu Instagram, pode ir na minha página do Facebook, quer fazer uma denúncia, vai lá,
faz a denúncia, eu vou tentar te ajudar da melhor maneira possível. Disque 180, procure a delegacia, não fique quieta, tá? Não guarde isso para você. Quanto mais pessoas souberem, mais pessoas vão falar. E quanto mais pessoas falarem, menores são as chances de acontecer com uma outra pessoa, tá? Então, ó, é um vídeo pesado e eu espero que ajude vocês, tá? Eu acho que até o final da semana eu faço uma receita de um bolo que vai bolacha e é bem facinho de fazer, tá? Mas o clima tá pesado, pandemia. Aí agora esse assunto que veio de novo à tona. Queria tá mais assim, né? Mas não dá, né? Então, fora Bolsonaro, usem máscaras e não saiam de casa, tá? Ó. Beijo e me mandem notícias, tá bom?